Histórias de um ex-fumante. Tinha 43 anos. Começou a fumar no início da adolescência, quando era quase nula sua compreensão sobre aquele fino rolo de tabaco e o envenenamento constante causado por seu consumo. Manteve o hábito por mais de 20 anos sem nunca compreender realmente que ingeria inúmeras substâncias químicas nocivas que envenenavam seu corpo vagarosamente de forma letal. Os médicos alertavam que seu quadro de saúde era muito delicado. Foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ao longo do tempo, a doença ia tomando posse de seu corpo. Nos últimos 2 anos de sua vida, seu apetite foi desaparecendo gradualmente. Já não mais sentia prazer ao comer. Estava desestabilizado a ponto de se desligar de suas necessidades vitais. Passou os últimos meses dormindo profundamente durante a maior parte do dia, sendo vencido pela fraqueza, sem fim, não tendo mais forças para lutar. Hoje, seu coração já não bate mais e seus olhos já não têm mais brilho. O homem deixou sua mulher e sua filha, ambas com saudade. Embora essa história seja fictícia, ela representa uma realidade constante no Brasil. Comecei a fumar com 17 anos, não foi uma coisa muito pensada assim. Uma amiga resolveu comprar uma carteira e experimentar e começar a fumar. Eu comecei a fumar na metade da minha adolescência, mais para a parte final, ali em torno dos 16 para 17 anos. Na verdade, acho que era mais aquela ideia estúpida, assim, de ser uma coisa transgressora, assim, sabe, rebelde, tipo, bem inocente, assim, bem burrinha. Influência de amigos. A convivência na escola, com todos eles ali, ou a maioria deles pelo menos fumando. Naquela época era muito descolado fumar, você ia para os barzinhos, ia para a balada, ou até mesmo no próprio colégio. O pessoal fumando, isso acaba instigando a tua curiosidade, e quando você vê, tá fumando também, né? Nem pensei nos riscos. Assim, eu acho que todo mundo sabe dos riscos, assim, mas se a pessoa começa a fumar, não tá pensando nisso, entendeu? Saber sabe, mas não tá pensando nisso. Naquela época você novo, com muita energia ainda, sem meio que se preocupar com a questão de saúde, porque quando você é adolescente ou pós-adolescente, você acha que é imortal, tem toda essa questão da imortalidade, então você não se preocupa muito com os riscos propriamente ditos do tabaco, né? Isso vai ser cobrado mais tarde na sua idade, né? Com a sua idade, e aí sim você começa a sentir os efeitos. Mas como você não sente os efeitos enquanto você é jovem, você acaba não se atentando para os riscos que o tabaco vai trazer. Então, eu tentei parar várias vezes, né? Eu comecei aos 17, eu tô com 39, eu parei esse ano, faz uns 7 meses, então eu fumei 22 anos, né? Assim, além da dependência química, além da predisposição a ter a dependência química, assim, existe um fator, assim, do hábito, entendeu? Você está habituado a ter aquele objeto nos seus dedos, você está acostumado por aquilo na boca, tirar, soprar fumaça, assim. E esse hábito também é muito difícil de ser perdido. E você não tem como substituir por outra coisa, assim, né?
Então, no o começo, as 3 primeiras semanas, assim, são terríveis, assim, terríveis. Você fica muito irritado, muito ansioso, com muita vontade de ir lá comprar e fumar de volta, assim. Mas eu tive sorte porque, assim, eu parei de fumar porque eu comecei a namorar, né, um rapaz não fumante. Só que ele já foi fumante há uns 10 anos atrás, assim, e ele fumava muito, assim. Daí ele falou pra mim, ó, se eu conseguir parar, você consegue também, você fuma pouco. E daí ele é muito paciente, sim, e muito positivo. Então ele sempre estava ali me ajudando, né? Quando eu tinha um ataque histérico, assim, ele, calma, calma, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Você é mais forte que isso e tal. E eu acredito, assim, que foi ele que conseguiu me ajudar, assim, sabe? E assim, já se passaram 7 meses, eu ainda sinto vontade. Sinto vontade, mas é uma coisa assim que tá lá longe, assim, e eu não vou querer fumar de novo e estragar tudo que eu consegui batalhar, assim, pra parar, né? Então, tô me mantendo forte, assim. Alguns fatores. Eu acho que o principal fator para impedir alguém de parar de fumar é o fator psicológico, né? A nicotina ela acaba saindo do corpo em menos de uma semana. É, Você acaba se desgarrando, vamos dizer assim, desse vício químico da nicotina em menos de uma semana. Mas o cigarro ele tem coisas que vão além simplesmente da nicotina. Ele tem a questão do costume, do hábito. E esse hábito ele é muito ligado à mania. Então, a parte de mania mesmo. Então, o que acontece? Quando você vê inconscientemente, você já está fumando. É muito difícil você se desligar e falar assim, não, hoje eu não vou fumar. Você pode até deixar o cigarro separado, você pode até falar, não, hoje eu não vou fumar, mas quando você atenta para o negócio, você está com o cigarro aceso, é inconsciente. E o fumante ele tem uma característica muito interessante, que é a do controle que o cigarro exerce sobre a questão da consciência. Quando a carteira de cigarro do fumante ela passa da metade para baixo, ele já começa a entrar em desespero, querendo comprar cigarro. Se ele não encontra cigarro, ele começa a ficar num estado de desespero. Tamanha pressão e tamanha influência que o cigarro exerce sobre essa questão psicológica, enfim, né? E é muito difícil parar de fumar só com força de vontade, né? Existem remédios hoje em dia que são indicados para esse tipo de coisa, para pelo menos mudarem a questão da dependência química, mas a questão dos hábitos, a mudança de hábitos, ela é muito difícil de ser vencida. Olha, são vários os malefícios que podem ser relacionados. Então, assim que uma pessoa começa a fumar, ela já começa a perceber a dificuldade respiratória, né? Então, a ventilação pulmonar ela é diminuída, então a capacidade pulmonar ela fica prejudicada por conta do cigarro, né? Esse é uma das consequências que rapidamente são observadas pelo fumante. Muitos problemas dentais também estão relacionados ao tabagismo. Então,
apodrecimento, escurecimento de dentes, câncer de boca, de garganta, de esôfago, são relacionados ao cigarro, né? E a longo prazo, o fumante ele pode desenvolver enfisema e câncer de pulmão. Então, esses são os principais malefícios do cigarro para a saúde. Em mulheres, o cigarro também aumenta as chances de trombose, principalmente em mulheres. Então, muitos problemas vasculares, eles também são associados ao tabagismo, né? Dependendo de outros hábitos de vida do indivíduo, o cigarro também potencializa o risco de infartos, de derrames cerebrais. Então, esses são os principais impactos diretos na saúde. E, se olhar os aspectos mais gerais da qualidade de vida, né, do indivíduo, é muito perceptível que a qualidade de vida como um todo fica prejudicada. Então, muitas vezes a pessoa tem insônia, indisposição, falta de ar, perda de apetite, porque o paladar também é muito prejudicado. Então, todas essas são consequências do cigarro. Como a gente sabe, o cigarro ele tem muitas substâncias tóxicas, né? Então, o próprio alcatrão ele contém muitas substâncias tóxicas e ainda se considerarmos os resíduos de pesticidas que estão presentes no cigarro, né? Todas essas substâncias químicas, elas entram em contato com o nosso organismo, elas são facilmente absorvidas pelos pulmões e via corrente sanguínea, essas substâncias químicas todas presentes no cigarro, elas têm grande facilidade de interagir com vários genes que estão associados ao desenvolvimento do câncer. Então, sabe-se que o cigarro, a longo prazo, ele potencializa as chances de o fumante desenvolver câncer de pulmão, justamente porque genes associados ao desenvolvimento do câncer podem ser ativados com o hábito constante do fumo. O impacto social disso é que nós temos um impacto direto, né, no sistema de saúde, né, do país. Então, é muito comum percebermos os governos divulgando dados que mostram os custos elevadíssimos, né, de tratamento de câncer, de enfisema, por conta de pessoas que fumaram por alguns anos de sua vida ou por muito tempo de sua vida. Então, os impactos sociais, eles basicamente são esses relacionados ao maior gasto do sistema de saúde de qualquer país, né? Muitas pessoas que precisam ser afastadas do seu trabalho, dos seus estudos, por doenças diretamente relacionadas ao cigarro, ao tabagismo, e muitas mortes que também são associadas ao tabagismo em todo o mundo. Perigo, eu trago a dor, eu trago o câncer, eu trago a morte. Mas, se você não tragar, talvez ainda haja esperança.